Para tudo, relaxa e vem com a gente. Está começando mais um programa na RS Play. Aqui será um papo leve e descontraído que vamos mudar não apenas o seu dia, mas a sua vida com essas informações relevantes, desde a sabedoria milenar até as técnicas integrativas e tradicionais mais atuais e relevantes. Dê as boas-vindas ao mundo da saúde e bem-estar, com as nossas dicas importantes e as ferramentas ao alcance de todos. Eu sou mestre terapeuta integrativo há mais de 20 anos, produtor de orgonites e cofundador do portal Sintonize. Eu sou Marco Marzoli e você está no Papo de Terapeuta, hoje com uma convidada maravilhosa. Além de minha treinadora pessoal, ela é coach, ela é treinadora, ela é terapeuta da comunicação. Rosana. Rosana, por favor, explica um pouquinho melhor sobre o seu trabalho e do que nós vamos conversar hoje. Uau, olha que louco, hein, gente? Ele já colocou que eu treinei ele, então se ele não for legal, liga pro 0800 Rosana que eu vou dar um jeito, entende como é que é? Gratidão, Marco Mazzola, lindo. O trabalho de terapia da comunicação, ele advém justamente de entendimento que a maioria das pessoas não tem essa espontaneidade, seja para gravar, seja para estar num estúdio, seja para estar espontâneo num lugar que não é próprio seu. E tu sabe muito bem porque nós fizemos todo um trabalho junto contigo para ir... E põe trabalho nisso. Exatamente, né? E é legal entender isso. Inibição é diferente de timidez. O tímido, ele nasce assim, o inibido não. O inibido é coerção, é falta de espontaneidade. Sim, faz tempo que eu queria te trazer aqui e eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor de como foi o meu treinamento. Vamos usar o meu caso como um exemplo. Desde lá de trás, quando você me pegou para iniciar nas palestras. Isso é bem legal, gente, até porque vocês já estão vendo aí o Marco em podcast, na televisão, e jura que ele nasceu assim. Então, assim, o que acontece? A gente conheceu o Marco, eu conheci o Marco, dando palestras e conversando com ele e, principalmente, ele dando o seu ok. Tem que ter essa permissão. Ele me procura para uma mentoria, onde eu comecei a verificar as palestras e aquele olhar crítico, clínico, de perceber o gesto, a respiração, a entonação, seja lá o que for. E aí vem de novo o teu mérito, né, Marco? Tu aceitar o feedback, que tem que ser muito honesto e humilde para aceitar uma correção, digamos assim, e testar na prática para verificar se aquilo funciona ou não. E esse menino começou, então, a trazer para fora algo que é dele. Ele não é uma cria minha, ele não é um Ctrl+C, Ctrl+V de alguma coisa que já existe. Eu acho que tu percebeu isso nas etapas, né, Marco? Muito, muito. Inicialmente eu muito travado, bloqueado, a adrenalina, o estresse lá em cima, eu, por mais que treinasse, tentasse, eu chegava para fazer a palestra, não saía nada como eu queria, eu não tinha coragem nem de ver as gravações depois. E com o seu treinamento, com o aprendizado, eu fui enxergando como eu podia melhorar, como tudo ficou muito mais fácil. E principalmente, o que é mais importante, reconhecer que a gente tem falhas, que a gente tem deficiências, acreditar na pessoa que está nos apoiando para poder crescer, para poder aprender. E essa questão vai migrando, porque conforme foi crescendo as demandas, me recordo o Marco me ligando assim, agora é TV. E aí muda tudo, porque não é uma câmera, lá na palestra era uma câmera oculta, a gente nem vê a câmera, aqui não, aqui já é estúdio, já tem uma galera, e aí realmente as coisas começam, são internas. Faz um retrospecto você que está aí, por exemplo, quando você teve que apresentar um TCC, ou tiver, ter que se falar pela primeira vez em público, se não deu aquela taquicardia, se não ficou ruborizado, se não deu vontade de desmaiar meu nome, cair no chão, né? Então, aí nós começamos a trabalhar com algumas técnicas de teatro, porque eu também sou atriz, o que favoreceu a minha timidez nos primórdios. E tu te lembra daqueles momentos que a gente fez as oficinas de teatro? Sim, maravilhoso. Eu lembro, inclusive, daquele momento em que eu estava imitando um homem das cavernas.
Foi hilário, foi muito divertido. Isso ajuda a soltar os movimentos, soltar o corpo, para ficar mais leve. É muito mais gostoso depois que a gente aprende a se soltar. E principalmente entender que o ridículo é um padrão, é um conceito. Sim. Vamos fazer um teste aqui, ó. A palavra é papo de terapeuta. Fala aí, papo de terapeuta bêbado. Os papos de terapeuta. Agora fala papo de terapeuta com 123 anos de idade. Papo de terapeuta. Anasalado ainda. Ou seja, o teatro, ele é, na verdade, a capacidade da gente ser espontâneo. Só que, em 1969, logo que eu entrei na escola, em 1970, eu sou antiga, foi tirado o teatro da escola. Então, nós fomos educastrados para fazer A, B, C, N, R, A, lembra? Nós não somos treinados para fazer a expressão. Sim. Por isso que surge a tal do terapeuta da comunicação. É um trabalho de cura, é um trabalho de treinamento realmente de algo que é tão nosso, mas está abafado, né, Marco? E como é que tu te sentiu vindo aqui depois daqueles treinamentos todos? Antes dos treinamentos, porque o treinamento começou lá atrás, ainda quando eu fazia as palestras no CEAL, tá? Eu percebo muito as palestras antes, durante o treinamento e depois. Mesmo depois dos treinamentos, cada palestra é um momento novo, é um aprendizado, cada vez fica mais leve, mais tranquilo, porque o seu treinamento não é só o palestrar, é preparar a palestra, é se preparar. Eu lembro que você me ensinou até a trabalhar as apresentações, a pesquisa, texto, como treinar antes, porque não é preparar o texto, fazer a pesquisa, chegar lá e Que a gente vê esse erro. Exatamente. Então, esse treinamento em casa, ficar treinando as palavras, ficar buscando, né, mentalmente o que eu vou encaixar em determinados pontos, interagir com a palestra, com a plateia. E é interessante que tu traz aqui, que é importante tu trazer essa questão. A gente assiste o tempo todo Giannichini, sei lá o quem, né, as pessoas bem elaboradas, e é muito raro tu te ver, tu te escutar. Sim. Eu vejo pessoas que dizem assim, cara, eu não consigo nem ouvir os meus áudios de WhatsApp, não é minha voz. Exatamente. Aquele cara ali não sou eu, tô gordo demais, magro demais, enfim. E aí fica uma dica para todo mundo que quer realmente começar a gerar um empoderamento e ter um projeto de autoimagem positiva, espontânea, é não ter medo de se ver. Tu demorou muito para escutar as tuas próprias palestras? A primeira eu assisti no mesmo dia. Uau! Fiquei horrorizado, fiquei traumatizado. Eu só fui conseguir assistir a segunda, eu acho que depois de 3 meses. Uau! E faz parte? Faz Sim, parte. Faz parte. E é bem legal que tu começa a te tornar crítico de ti e dos outros também. Hoje eu já aprendi, aliás, eu fui ensinado a já ir percebendo durante a palestra, durante os programas aqui, se eu estou falhando em algum momento, se eu preciso mudar alguma coisa, às vezes mudar o tom de voz. Estou gesticulando muito, eu estou muito envolvido emocionalmente. Não, eu preciso me centrar um pouquinho mais. Não, esse assunto merece que eu gesticule, merece que eu seja uma imagem que empolgue, que envolva. Uau. Isso tudo faz parte do treinamento. É importante ouvir e ver isso de ti agora, Marco, porque eu te acompanho na evolução dos teus programas, dos teus podcasts, das tuas palestras, e eu noto que tu trouxe um elemento muito importante, que é a questão de controle das emoções, que também a gente não é treinado para isso. A pessoa fica com raiva, a pessoa fica irritado, a pessoa, sei lá, perde a palavra, o tal do branco. Sim. Uau, aquela coisa muito toda. Comum. Muito comum. Então, assim, nós não somos treinados para errar,
Parece que nós temos que estar sempre muito bem, muito ótimo o tempo inteiro. E isso em treinamentos, principalmente de mentoria, a gente faz com que as pessoas percebam que um erro é uma oportunidade de tu otimizar algum processo. Tu não tem que te suicidar, né? Pegar um revólver e atirar na cabeça, porque tu errou, todo mundo erra. Todo mundo erra. E aí é legal o olho do especialista, né? Porque daí tu olha, eu me recordo aqui nesse estúdio, quando você gravou o primeiro programa. O primeiro programa. E eu vim junto, e depois cheguei em casa e ainda falei pro meu querido amigo aqui, dei alta pra ti. Não tem mais o que fazer a não ser evoluir. E foi tão mágico, porque tem hora que nem mãe quando entrega filho para o mundo. Tem horas que a terapia não pode ser simplesmente alguém gestando para o resto da vida. A terapia de qualquer processo, ela precisa da autonomia, né? Mesmo que frágil, mesmo com a sensação de será que eu fui bom? Será que não? O que você tem para me dizer? E é espantoso perceber como em pouquíssimo tempo tu criou realmente um avatar, um personagem que hoje está muito lúcido, muito controlado emocionalmente. E isso é uma dica que eu passo para vocês. Quem não faz ainda meditação, quem não faz yoga, quem não faz respiração consciente, não consegue dominar as suas emoções. Florais de bar ajudam muito. Tem um cara bom de floral de bar, não vou nem dizer para vocês que... Eu preparo os meus, eu tomo e olha... Funciona. Funciona. Ninguém tem dúvida. E é importante porque daqui a pouco, assim, ó, a pessoa tem um baita conhecimento, tem um baita conteúdo, só que vem aqui, tem uma inexpressão, é uma pessoa que de repente fala muito rápido demais, fala lento demais, fala em voz, tem gente que fala assim, ó, então, existem exercícios, né, e tu tem que, como mãe ou professora, perceber se não está na hora do teu aluno, do teu filho, procurar um fonoaudiólogo, que é o terapeuta da fala. Sim. Tu não precisa ficar se cuspindo, falando de uma forma inequívoca, porque isso agride o ouvido e o olhar de quem está te assistindo. Eu tenho que te aguentar aquela falha para ver se o teu conteúdo supera. E muitas vezes esta falha ou dificuldade na dicção vem ou por um mau costume ou às vezes por alguma alteração fisiológica. E de qualquer um dos modos, isso pode ser treinado e melhorado com os exercícios, que devem ser realmente guiados e supervisionados por um profissional. Sim, por exemplo, um curso de dicção e desinibição oratória. Uma das coisas que a gente faz é uma leitura do septo nasal. Porque se o septo da pessoa está virado para um lado ou para o outro, ele é um respirador bucal. Ele tem uma falha, como tu mesmo falou, da mecânica, né, da fala propriamente dita. Então, um otorrinolaringologista é o cara que olha como é que está esse aparelho, essa máquina, porque falar, gente, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente juntar um monte de palavras. Todo mundo pensa. Mas por que alguém pensa e não consegue organizar a sua entrega? Por que às vezes a entrega é suja ou é uma entrega prolixa, como a gente chama, né, Marco? Então, temos que ter esse cuidado e quando começa o curso de dicção e desinibição oratória, a primeira coisa é dar o feedback do que eu estou vendo e o feedback do que eu estou escutando. Eu chamo isso de ponto zero. E a gente fez isso e a nossa ele tem todos os vídeos dele, um dia eu acho que ele vai trazer aí para vocês verem, né? Durango Kid, depois mais molangão, depois mais trazendo, depois expressivo, sem medo de errar. Eu acho que foi a maior conquista que tu teve desse trabalho que a gente conseguiu na comunicação. Como sempre, eu digo para todo mundo no meu consultório, principalmente no início dos tratamentos, acredite em você e se entregue. Não tenha medo, não tenha vergonha, acredite que eu estou aqui para te ajudar, como você estava me ajudando e continua, tá? Porque se a gente não se entrega realmente, se a gente fica em dúvidas, será que eu realmente sou assim? Será que eu realmente preciso dessa ajuda? Você não vai se entregar. E não se entregando, você vai ter dificuldade ou, inclusive, não vai evoluir. São dores, são traumas, são dificuldades que a gente tem na vida, que a gente acostuma com ela e muitas vezes não reconhece. Porque está convivendo há tanto tempo com aquela dor, com aquela dificuldade. Exato.
E é importante isso porque o Marco traz a questão da dor e por isso que a gente está aqui no Papo de Terapeuta. Por exemplo, o cara que fala encurvado assim, ó. Cara, pode ser um gigante ou um pequeno, não importa. Mas ele tá, parece que ele está, né, segurando as suas dores aqui. Ou então tu olha aquele cara que vem falar aqui na frente de todo mundo, jura que é um ego super elevado. Então, na verdade, quem olha que tu tá frágil ou super expressando alguma coisa ineficiente é o outro. Por isso que tem essa questão do feedback. Alguém olhar e te dizer, cara, por que tu tá assim? Por que tua postura não tá legal? Tem uma mulher chamada Amy Cuddy, que é uma neurocientista americana, que ela diz que qualquer pessoa fazendo 3 minutos diário a pose do super-homem ou da super-mulher, simplesmente colocar os 2 braços na cintura e ficar parado, olhando para um ponto qualquer. O cérebro não sabe se é verdade ou mentira, né? A gente sabe disso na neurociência. E essa postura, você mantendo essa postura, cria para o cérebro a ideia de que tu está super. Uhum. E realmente a gente é massacrado diariamente pelos nossos pares, pelos íntimos, principalmente pelos amigos, que é uma coisa bem complicada. Não está legal, está cheio de falhas, sem justificativas e sem um retorno bacana. Que qualquer um pode citar uma falha, mas só um profissional pode citar a tua falha e te dar uma solução. Exatamente. Né? E aí a coisa se cria como um crescimento. O que eu vejo muito hoje é, inclusive, a autocondenação. Porque todo mundo está vendo o que acontece nas redes sociais e quer se comparar com algumas pessoas, com alguns influenciadores, e não funciona, não é assim. Não. Até porque cada um é um modelo, cada um é um jeito. Cada um é único. É único. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito de me expressar. Você me treinou, você me treina, você me ajudou, continua me ajudando, mas dentro da minha característica. Isso é principal. Eu gesticulo muito, só que eu gesticulava muito mais. E hoje eu estou à vontade, gesticulando, só que de uma maneira muito mais confortável para mim e para quem está assistindo. Sim. Eu não fico travado, segurando a mão para não mexer, e aí o braço fica balançando. Não estou batendo asa para voar, mas eu sempre gesticulo, porque é o meu jeito, é a minha personalidade, eu sou assim. E isso tem que ser respeitado. Isso, exatamente. E você sabe respeitar e você sabe utilizar, às vezes até, não deficiências, tá? Mas características que não são tão benéficas, você sabe potenciar elas de uma maneira em que elas vão agregar. Eu me recordo quando o Marco estava falando sobre essa questão do gesto. Por que o gesto está aqui nessa altura horizontal? Porque ele está coligado com o nosso central, que é o nosso chakra cardíaco, que são as nossas emoções. Então, o amador, aquele cara que ainda não compreendeu ainda a gestão do seu cardíaco, da sua emoção, do seu segundo grande cérebro, ele fica com as mãos inquietas. Quando tu larga isso para uma expansão maior, vem um gesto. E aí não existe gesto exagerado ou gesto inadequado. Existe o gesto do indeciso, confuso, nervoso, inseguro e o gesto do cara que está à vontade. Porque vai pegar um cara nipônico, olhar como é que vai, tudo bem. Ele não vai virar um Marco Mazzola. Qual é a tua origem, Marco? Eu tenho ascendência italiana e norueguesa. Tu quer o que do italiano? Pensa, mas o que tu quer do italiano? Amarra as mãos do Marco, o que o Marco vai ter? Entende como é que é? Então, essa sutileza eu acho que ela tem que ser respeitada. Um cara oriental, eu me recordo num curso do Senac, que eu ministrava o curso lá, e vem um senhor, gente, pelo amor de Deus, o cara era muito feio. Muito feio, mas muito feio. Ele era todo aborradinho, assim, sabe? Aquela coisa toda. Ele falou, professor, eu quero melhorar. Eu digo, então tu vai ser o pior feio do mundo. Daí ele falou, tá. Aí quando ele se viu, ele, sem precisar criar a beleza estética do padrão, ele, cara, não tô o pior do mundo, eu tô o melhor feio do mundo. Sim. E hoje está aí fazendo, buscando, né, a sua identidade, enfim. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de te tornar melhor aquilo que tu tem dentro de ti e não tirar, sei lá, um padrão ou engessamento. Tirar o melhor que tem dentro de cada um.
Para as pessoas que estão nos assistindo e que gostam de tirar fotos, fazer filmes, colocar estas suas imagens no Instagram, ou tem medo, tem vergonha, você tem algum treinamento específico para estas pessoas? Inclusive, eu tenho um canal do YouTube já com algumas dicas, algumas coisas bem legais, que é live compartilhada, como tirar foto, como te enquadrar. Mas a principal que tem sido assim, ó, muito legal é imaginar que nesse momento eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o meu amigo Marco Mazzola. Tenta imaginar ali na tua frente a pessoa mais querida do universo para ti nesse momento, que tu vai sorrir, é um diálogo. Quando Sim. tu faz isso, tu descompensa que é uma máquina, porque atrás daquela máquina nem nós sabemos, né, Marco? Quantos olhos irão nos ver, quantos ouvidos irão nos ouvir e quantos corações irão nos sentir. E não dá, né? Imagina, RS Play, tá disparado. Quando tu consegue imaginar que é sempre você falando, não importa com uma pessoa, 20, 2 mil, 4 mil, bilhões de pessoas, agora ou daqui a pouco, ou 100 anos, é tu falando, é o teu legado. Uma coisa que nós treinamos e me ajudou bastante em alguns momentos, que é a saia justa. Uau. Que é o momento onde você é pego de surpresa. E eu vou sacanear com você. Ó meu coração, ó meu coração, ó meu coração. Senta aqui, agora você vai me entrevistar. Ui, 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 ui. Pronto. Ai, ai, ai. Eu amo essas coisas, gente do céu. Agora eu sou o entrevistado. Meu pai, vamos lá então. Estamos nessa tarde no Papo de Terapeuta com o terapeuta Marco Mazzola. Prazer em revê-lo, prazer em estar com você. Diga-me um pouco da sua história terapêutica. Eu aprendi com alguns cursos que eu fiz e eu sou terapeuta. O senhor é terapeuta. E quais são as terapias hoje? Porque eu vi que tem coisas aqui, inclusive eu tenho coisas aqui. O que é isso? Que terapia é esta? Isso é orgonite. Orgonite. Serve para quê? Serve para ajudar as pessoas. No quê? Tá vendo? Eu estou fazendo aqui o papel daquele mais travado do que freio de mão puxado, né? O âncora, aquele que segura mesmo, tá? Isso são orgonites. Eu tenho a minha aqui também. Eu sempre uso no bolso, como pingente, eu tenho em casa. As orgonites, elas são feitas com resina, metais e cristais e ela potencializa aquela vibração, aquela energia positiva que os cristais trazem para a nossa vida. Proteção, amor, mentalização, conexão com a parte espiritual, energética, limpeza de ambiente, aquela proteção contra, desde um mal-olhado, uma inveja, um ataque espiritual, um ataque de outras pessoas. Isso tudo é uma ferramenta que vai trabalhar todas essas questões e muito mais. Ela pode ser feita, ela pode ser fabricada, ela pode ser, vamos dizer assim, ela é, quando a gente programa, tá? Ela é programada para determinado fim. Sim. Que seja saúde, que seja financeiro, que seja profissional, pessoal. Esta aqui basicamente é programada para quê? Essa daqui, ela é para proteção, limpeza energética e comunicação. Uau! Estamos dentro, hein, gente? E me diz uma coisa, a gente encontra em lugares aí coisinhas que são tipo peça de decoração e está sendo vendida como orgonite. Como é que eu reconheço uma orgonite verdadeira? Tem muito, isto tem muito. Basicamente, por ela ter cristais verdadeiros, pedra de verdade, sejam elas quais forem, e pelo peso. É comum encontrarmos algumas pirâmides, principalmente, que é o que mais se tem aí como fake. Elas são pequenas, muito bonitinhas e muito leves. Uau! É necessário, para que seja uma orgonite, a inclusão de metais numa proporção em que vai praticamente dobrar o peso da resina.
Então, essa daqui, por exemplo, ela pesa praticamente 9 quilos. Uau! Uau! Então, está aí uma maneira mais fácil e mais simples. E, claro, a procedência. Sim, Né? Comprando diretamente do produtor, do artesão, E eu me uma recordo garantia. uma vez que tu falaste numa palestra sobre a questão da limpeza, porque pedra é de um jeito e o orgonite tem uma história. Conta rapidinho para nós essa questão. A pedra em si, a bruta, a pedra polida, ela necessita de uma limpeza energética, porque ela vai saturar. E isso a cada uma semana, no máximo 10 dias, ela precisa ser limpa e reenergizada. Ela estando dentro da orgonite, ela é um gerador energético. A orgonite ela vai transmutar e potencializar a energia. Então ela não precisa de limpeza energética, ela não precisa de reenergização. Ela inclusive vai limpar as pedras em volta e energizar. Se você tem uma orgonite e outras pedras, Eu me recordo desse menino falando de orgonite como detergente. Legal. é a mesma coisa de você querer lavar o detergente. Não, a orgonite é o detergente energético. Ok. Então, estamos encerrando, só que nós não vamos encerrar. Uau. Chegou ao limite do nosso tempo. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E, Rosana, vamos continuar a gravação para o próximo programa. Topa? Topo, vamos lá. Professora de comunicação, colega de comunicação, por que não? Tô dentro. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo Papo de Terapeuta, que será continuação desse programa.